Eu não sei se eu concordo e admito e acho compreensível e aceitável que diga que os seus estudos e as suas investigações se dirijam aos estudantes, e com todo o respeito pelos estudantes, etc. Mas não sei até que ponto é que qualquer estudante estará apto, ou qualquer pessoa, assim como qualquer pessoa, estará apta para, digamos, entrar nos seus textos em termos do aprofundamento, tendo em conta o aprofundamento que faz dos temas que trata, não é? Nesse sentido, penso que os seus textos se dirigirão também, pelo menos potencialmente, para outros leitores, e inclusivamente leitores que se possam considerar filósofos, pensadores. Isto não ponto parte dos estudantes, porque nos estudantes também há pensadores, também há filósofos. Portanto, nesse sentido os seus textos serão de pensador ou de filósofo, pelo menos em termos de... A questão é muito mais simples do que pode parecer. Eu trabalho, ensino há 50 anos. Os estudantes que eu tive há 50 anos são os professores. Quando eu falo dos estudantes, é deles também que eu estou a falar. Portugal, a escola portuguesa e a cultura portuguesa definem o terreno em que as pessoas se encontram com a cultura. Tudo o que eu tenho a fazer e tudo o que eu posso fazer é fazer afirmações, escrever textos, apresentar propostas. Se elas são aceitas ou não são, não é comigo. Se elas são entendidas ou não são, não é comigo. Quando eu falo de estudantes, não falo de pessoas que têm obrigatoriamente 18, 22 anos. Não, falo das pessoas que trabalharam comigo e que foram meus estudantes. E falo, sobretudo, daqueles que, ao longo destes 50 anos, quiseram continuar ligados a mim e às coisas que trabalharam e fizeram comigo. Serão sempre estudantes. E, nessa medida, eu também sou um estudante. Alguns deles, inclusivamente, poderão considerar-se filósofos, ou definir-se como filósofos, por exemplo. É uma opção, eles é que sabem. Num artigo que escrevam, num texto que publiquem, num jornal. Eles é que sabem. Eu não, a minha posição é discreta e o lugar em que me coloco é discreto, tem uma relevância que quiserem dar. Mas não está convicto dos seus estudos, das suas investigações, Estou convicto. do alcance e da profundidade? Não estou. Da profundidade daquilo que quero, estou convicto. Daquilo a que quero chegar, que é a apresentação de uma leitura unitária de introdução ao pensamento platónico. E quando eu digo introdução ao pensamento platónico, quero dizer algo que para mim é extremamente importante. É de que os meus livros, as minhas aulas, todo o meu trabalho não se substitui à leitura da filosofia. Quer sobre Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, Plotino, por exemplo, não me passa sequer para a cabeça que as pessoas deixem de ler estes filósofos para lerem aquilo que eu digo sobre eles. Não, tudo o que eu digo sobre esses filósofos é um prelúdio à leitura das suas obras que as pessoas devem fazer. Mas eu posso obrigá-las a fazer isso. É nesse sentido que não se considera, então, Claro. filósofo. Claro. Exatamente isso. Relativamente a Platão, a Parménides. Sim. Fundamentalmente. Sim. Agora já compreendo a sua modéstia. Não é modéstia. Não é modéstia. Parece-me ser lucidez.
Eu não me entendo fora da escola, mesmo quando não estou nela, aqui, por exemplo. Não consigo sequer conferir sentido à minha vida e à minha atividade se não pensar na escola como o horizonte dessa atividade. Não precisamente para as pessoas que lá estão, os alunos, os colegas, mas para as pessoas que eu encontrei lá, em primeiro lugar, porque estiveram lá comigo e eu estive lá com elas. Fora da escola eu nunca teria conhecido aquelas pessoas. Por outro lado, é na medida em que as pessoas continuam ligadas à escola que podem ter uma relação comigo. Penso eu. Portanto, não me assumo como filósofo. Mas, se me disser, mas não foi isso que Platão fez, não foi isso que Aristóteles fez, não foi isso que os filósofos que escreveram obras fizeram. E eu respondo, se calhar foi parecido. Talvez tenha sido melhor, apenas. Uma vez mais, não estou a ser original, estou a imitar uma tradição, estou a integrar-me, a inserir-me numa tradição que confere sentido aos meus atos e à minha atividade. É isso. Pois, é uma forma de respeito por essas grandes figuras, não é? Que foram Platão e É a única coisa, é a única finalidade que eu posso ter é de mostrar de diversas formas esse respeito. Mostrar que não consigo compreender a cultura sem ser através das obras e do trabalho desses pensadores e que gostaria muito que as pessoas conhecessem essas obras e ofereço o meu trabalho como introdução à leitura dessas obras. E é só isso. No entanto, um filósofo também é um intérprete. O próprio Platão e Parménides foram intérpretes. Sim, mas nesse sentido eu também sou um intérprete. Mas também sou um intérprete, só que sou um intérprete de Platão. Não é brincadeira. Pois, um intérprete de Platão, de Aristóteles, podia começar agora a ter mais uma conversa, trabalhando sobre uma questão a que muitos se referem, mas de que muito poucos falam, que é a questão da relação entre Platão e Aristóteles. É uma pergunta que eu queria fazer, que estava com certo receio de colocar, que era a seguinte: parece-me dar mais importância a Platão do que a Aristóteles, pelo menos. De modo nenhum. De modo nenhum, a ponto de poder dizer qualquer coisa que chocará grande número de pessoas. Para mim, Aristóteles é o primeiro, se não o maior platonista. Há uma certa... Não há. Aristóteles é muito claro naquilo que discorda de Platão, mas os princípios dessa discordância são ainda princípios platônicos. A filosofia de Aristóteles pode e deve ser contraposta à filosofia de Platão, mas ambos, tanto Platão como Aristóteles, tinham a mesma finalidade. O Aristóteles fez um bom trabalho de patraloia. Excelente. Em relação ao Platão. Excelente trabalho. Mas isso é a filosofia. A crítica. Há coisas extraordinárias quando começamos a ganhar uma certa familiaridade com os textos. Começamos a perceber. Por exemplo, em Aristóteles, quando Aristóteles insulta alguém ou quando critica alguém, é porque lhe confere importância. Pois. Por exemplo, na física, no livro 2 da física, Aristóteles insulta Melisso, a quem ele chama rude, tosco. Insulta Parménides.
dizendo que as premissas Parménides estão erradas e as conclusões são absurdas. E depois de caminho fala sobre Heraclito e diz: Heraclito, não vale a pena sequer perder tempo, não há nada que ele tenha dito que seja útil. E passa adiante. Isto sim, isto é destruição, é exclusão, é expulsão. Heraclito é jogado fora. No capítulo 5 do livro Gama da Metafísica, Aristóteles critica violentamente Protágoras. Critica uma série de princípios que ele atribui a Protágoras, nomeadamente a ignorância do princípio da não contradição. Mas aquilo que ele aceita de Protágoras, aquilo que ele aceita de Parménides, sobretudo aquilo que ele aceita de Platão, é muito mais do que aquilo que ele critica. Ele só critica para dizer: aqui, a partir deste princípio, não vou, não prossigo. Por exemplo, no De Anima, não há alma sem corpo, não há corpo sem alma. Todos aqueles que dizem, que falam da separação da alma e do corpo e da subsistência da alma antes ou depois da corrupção do corpo, estão errados. É uma crítica violenta a Platão. Mas há tudo mais da psicologia platónica, muito da psicologia platónica, Aristóteles aceita. Agora, aquele ponto, a ideia de que há uma alma sem corpo, isso eu não aceito. É interessante que isso verificou, essas críticas fortes aos precedentes, verificou-se ao longo da tradição. Por exemplo, temos no caso de Heidegger relativamente a Husserl, que também fez uma tendência. Agora não. Quer dizer, há esse gesto de crítica. A crítica, aquilo que me parece ser. Eu interesso muito mais por Husserl do que por Heidegger. De qualquer forma, a crítica de Heidegger a Husserl fez história. Heidegger, penso, não estou absolutamente seguro, critica em Husserl, nomeadamente acerca da predicatividade, o enfoque exclusivo em questões de filosofia pura. Filosofia, chamemos, teórica. É no domínio da filosofia prática que se manifestam os conflitos que para Heidegger são mais importantes. É acerca do sujeito e da relação do sujeito com o mundo em que está inserido. É isso que é importante para Heidegger. E Heidegger critica Husserl por ter ignorado isso. É um outro caminho. Pois o tal ser do mundo da Zen. É um outro caminho. É uma tomada de posição, mas não é um insulto. Não é uma falta de respeito. E é isto que há muitos estudantes recém-chegados ao texto, quando não chegados apenas ao compêndio, a muitos estudantes parece que não há respeito. Pelo contrário, é o que há mais. Eu penso que podemos ficar. Eu acho que devemos ficar aqui. Tá bom. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado Pela sua paciência. Obrigado. Eu devia ter desligado o meu computador.